Olá, hoje nós vamos pôr os pontos para fazer o acabamento do nosso colete. Pelo avesso, com o transportador de 2 e de 1, eu vou colocar na máquina laçadas na parte da frente, laçadas que formarão um ponto. Eu não começo no centro, porque eu tenho uma quantia razoável de pontos para preencher. Então, eu começo mais numa das laterais. A laçada é formada a cada 2 carreiras. Então, é essa laçada que eu coloco como ponto. Eu não começo só num cantinho. Eu procuro fazer de forma que ela não fique nem muito espichada e nem muito encolhida. Eu vou dando um sentido para meu acabamento, para essa minha barra frontal. Então, eu vou colocando agulhas aleatoriamente, dando a extensão do meu acabamento. E depois eu vou preenchendo as mais próximas, até que todas elas estejam colocadas. Posso colocar com transportador de 2, que é mais rapidinho, ou com o transportador de 1. Percebe aqui, eu só tenho uma laçada e tenho 2 agulhas para preencher. Observo se não deu nenhum errinho aqui nas anteriores, senão eu faço de um nozinho, um ponto, e de uma laçada, outro ponto. Que ela não fique nem muito esticada, nem muito encolhida. A mesma coisa vai fazer na barra. A minha aqui foi feita uma barra simples na frontura, mas ela também tem laçadas. Então, procuro-as e coloco nas agulhas. O final do trabalho. Agora eu vou preenchendo todas elas até aqui em cima. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Voltamos. Já terminei de colocar todas as laçadas e nozinhos sobre as agulhas que vão compor o meu acabamento. Coisas que eu não posso fazer. Eu não posso colocar, eu vou tirar aqui, eu não posso colocar uma laçada em 2 agulhas. Percebe? Ela não pode trabalhar assim, porque ela vai formar um defeito. Então, se eu não consigo fazer uma laçada de ponto, eu procuro um entremeio laçada, que é esse nozinho, que é composto da carreira que nós fizemos. Esse nozinho também pode virar um ponto para o meu acabamento. Depois que eu coloquei todas as agulhas, chamo-as para cima, porque essa carreira agora ela vai ficar meio pesada para a máquina. Zero marcador de carreiras e diminuo a minha regulagem. O trabalho foi feito na 6. Acabamentos sempre são em regulagem menor. Eu vou pôr na 4.2. Deixo uma sobra de fio que me ajuda na hora da costura. Coloco o fio na máquina e teço. Eu vou tecer uma barra dupla, que vai ser costurada depois nessa primeira carreira que nós fizemos aqui. Essa barra dupla eu vou fazer 10 carreiras, uma marcação em regulagem maior e mais 10 carreiras na mesma regulagem aqui. 10 carreiras feitas, regulagem maior,
volto à regulagem anterior e faço mais 10 carreiras. Percebe? 10 carreiras, o carro vira à esquerda. E ele fica ali mesmo. Se eu fizer mais uma de volta, eu tenho mais carreiras aqui do que a parte de baixo. Isso vai me dar um defeito. Não é isso que eu quero. Tiro a linha do carro, também deixando uma sobra, que me ajuda no acabamento aqui de baixo. Coloco um fio de outra cor. Coloco um fio de outra cor, de preferência contrastante, porque nós vamos precisar tirar depois. Se eu coloco muito próximo à cor do trabalho, eu não consigo costurar. Aumenta um pouco a regulagem, porque a barra limpa, ou fio de outra cor, ela tem nós. A minha acabou aqui antes de eu terminar de passar, preciso colocar mais. Barra limpa eu costumo fazer nós que fiquem dentro do trabalho. Ela não precisa necessariamente ficar sem nós. Isso seria difícil. Ocuparia muita barra limpa, muita linha. E linha é aproveitada, então. Feito o acabamento, tira-se da máquina. E observa, depois de costurado, ele vai ser costurado com agulha, de preferência sem ponta. Ponho o fio na agulha e costuro essa laçadinha que foi pega com esse ponto que ela formou, que nós acabamos de tirar. De modo que fique reto. Começo sempre de cima. Então, coloco o fio na agulha. E ajudo. Uma laçada virou um ponto. Então, uma laçada pega o ponto. Eu estou usando o transportador olho duplo da máquina porque a minha agulha está longe de mim agora. Opa! Só para demonstrar que ela também serve como agulha. Tem gente que me diz que o trabalho de acabamento é mais demorado, é mais chato de fazer. Então, eu sugiro que contrate alguém. Eu cheguei a ter 3 pessoas que só faziam a costura para mim. Então, eu tecia as peças, fazia o acabamento e depois levava para essas pessoas e elas faziam nas casas delas, não junto. Que quando junta, para começa a conversa e não para mais, o trabalho não rende. E elas faziam nas casas e me entregavam o trabalho costurado. Eu ensinei a costurar, mostrei como é que era, expliquei o capricho que tem que se ter no acabamento e tudo mais, e elas faziam e ganhavam por peça, por produção. É uma maneira também de ocupar o tempo. Quem não tem uma máquina, por exemplo, para tecer, ou não tem tempo para tecer, mas sabe costurar, ou tem boa vontade para aprender, também pode fazer trabalhos assim. Depois de feito todo o acabamento costurado, eu tiro a barra limpa. Com cuidado, e o meu trabalho está costurado. Certo? Essa é a frente. As costas e a outra parte da frente eu faço acabamento assim também. Costuro os 2 ombros, costuro a lateral, perdão,
costuro os 2 ombros, coloco os pontos também na cava, porque esse é um colete. Coloco os pontos na cava da mesma forma que nós achamos aqui. Então, eu tenho a parte das costas e a parte da frente e faço uma cava inteira. O trabalho também, eu posso fazer ele em ponto contínuo, assim, todas as laçadinhas, ou posso fazer da mesma forma que nós fizemos o bolsinho. Esse é aquele colete com bolsinho embutido. Eu posso fazer uma barrinha na cava, 2 sim, 1 não, 2 agulhas trabalhando e uma em espera, sempre com regulagem mais baixa, porque nós estamos fazendo acabamento. Aqui, esse acabamento pode ser costurado, pregado botão, botão de pressão, ou caseado e botão normal. Certo? Então,